Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Sessão de número 185. 5 perguntinhas encaminhado por vocês que a gente aqui vai responder de uma forma bem simples para todo mundo compreender, ok? Então fique até o final que essa sessão está muito bacana também. Primeira pergunta encaminhada pelo Nandê, de Rio de Janeiro, tá? Ele me pergunta se a esterilização do substrato, né, via solar pode ser feito dentro de um plástico preto. Eu já vi pessoas fazendo isso, inclusive eu já vi gente orientando fazer isso, tá? Não se faz com plástico preto, tá? Você não vai ter a esterilização, tá? A ideia é que o plástico preto vá acumular uma quantidade muito grande de calor e isso possa esterilizar melhor o substrato. Isso realmente acontece, mas na sua superfície. Como no plástico preto não entra a luz solar, tá? O calor fica somente, digamos assim, na camada do plástico mesmo, tá? E enquanto a gente precisa do calor dentro do substrato, e esse calor, na verdade, é a entrada dos raios solares, tá? Então, o plástico preto ou esses plásticos mais escuros não são utilizados com essa finalidade, tá? Então, tá errado isso, ok? Você tem que utilizar, na verdade, são os filmes plásticos transparentes, tá? E para esse caso, esse filme plástico tem que ter um pigmento que a gente chama de antirressecante para que o plástico tenha uma durabilidade extra para que você consiga fazer a esterilização completo, tá? Eu falo muito sobre esse item, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria interessante, ok? Boa pergunta, obrigado pela pergunta, ok? Segunda pergunta encaminhado pelo Virgílio de Minas Gerais. Ele aplicou ureia nas plantas de tomate florescendo. E o que aconteceu é que as flores caíram, né? Houve o aborto das flores. Né? Ele me pergunta o que aconteceu. Olha, provavelmente você deva ter aplicado ureia em excesso, ok? Eu falo muito da ureia, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses vídeos, seria bem interessante. O problema da ureia é que em algumas situações, tá? Por exemplo, de muito calor, a ureia rapidamente ela pode se transformar junto com a umidade do substrato em amônia, tá? E esse amônia é tóxica para as plantas e pode ocasionar problemas. Talvez o seu caso da queda das flores, dos botões, né? Pode ter sido isso, ok? Se você puder assistir esses outros vídeos, eu vou deixar aqui, seria bem interessante, tá? E eu comento muito sobre isso também, tá certo? Terceira pergunta encaminhado pela Cláudia, pelo Rivaldo e muitos outros também, tá? Boa, essa pergunta é muito interessante, né? Se todos os adubos, esses adubos que são solúveis, são adubos foliares. Olha, não, tá? Existem adubos, digamos assim, cristalinos, né? Que são, na verdade, os chamados férteis solúveis, que são direcionados para as raízes, tá? E não são foliares. Obviamente, tem muitos adubos foliares que são, na verdade, na forma de cristais também, mas nem todas são foliares, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá?
Muita gente tem falado aqui que tem trocado os adubos com os amigos, etc. Você tem que deixar bem identificado, tá certo? Os adubos foliares ideal é que vocês apliquem na forma foliar. E os adubos chamados fertissolúveis radiculares, você tem que jogar, digamos assim, né? Você tem que aplicar nas raízes, tá certo? Né? Não confunda, tá certo? Você pode ter problema com relação a isso, ok? Obrigado a todos pelas perguntas, tá certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Quarta pergunta encaminhada pelo Daniel, ele é da Bahia, né? Ele me pergunta se a casca de arroz carbonizado pode ser misturado juntamente com a terra para ele produzir o seu substrato. Daniel, você deve ser novo no nosso canal, né? Eu vou deixar alguns vídeos aqui para você assistir, se você puder, tá certo? Bom, primeiro porque a terra, né? A gente chama muito mais de solo, né? Agronomicamente. Você pode ter vários problemas com relação a esse material. Você pode sim utilizar, você vai melhorar a qualidade do seu substrato final. Tem que se tomar muito cuidado com a terra, porque ela pode vir contaminantes, né? Pragas, doenças, tá certo? E até mesmo metais pesados e outras coisas mais, como a gente sempre comenta aqui, tá? Eu já vi situação em que o pessoal utilizava a terra e nessa terra ela tinha um herbicida à base de 2,4-D aplicado há muitos anos atrás. Ninguém sabia mais, ninguém tinha o histórico desse solo, né? E quando ele foi utilizar para produzir as mudas morriam, tá? Até que a gente descobrisse isso, foi várias perdas, né? Então tem que se tomar muito cuidado com esses materiais, principalmente o pessoal chama de terra, né? Para a produção de substrato, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos que eu deixei aqui, seria muito interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta. Quinta pergunta encaminhado pela Vanessa, ela me manda de Portugal essa pergunta, né? Ela me pergunta se eu conheço Portugal e me pergunta também se sabe que lá tem várias plantas suculentas, né? Que eu gosto bastante também. Obrigado, Vanessa, pela mensagem, né? Um grande abraço a muita gente de Portugal que me segue também, tá certo? Encaminhe vocês também as suas perguntas de Portugal, tá? É bem interessante. A Vanessa me mandou algumas fotos pelo meu Instagram, tá? De algumas suculentas, tá? É bem interessante, algumas eu não conheço, ok? Mas respondendo aqui a sua pergunta, né? Não, eu não conheço Portugal ainda, tá? O único local, o único país que eu conheço da Europa é Amsterdã, né? Que eu participei de uma feira há muitos anos atrás, mas não conheço Portugal ainda, né? Sabe, a gente vai conhecer, tá certo? E verificar essas plantas suculentas, né? Que você me mostrou, que eu não conhecia, tá certo? Obrigado, tá? E continue mandando as suas mensagens, tá certo? Obrigado pela pergunta aqui. Bom, vocês viram 5 perguntas, né? Algumas técnicas bem interessantes, encaminhado por vocês, tá certo? Se vocês puderem, tiverem, né, dúvidas, sugestões, encaminhem para a gente aqui, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. E se vocês gostaram, né, clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Então, para que a gente continuar com esse trabalho, a gente precisa do seu apoio, tá certo? Eu conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica um vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão
a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.